Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo de ciências. Já peguem a apostila, a página 152. E nós iremos até a 157, ok? Muito bem. Vamos lá? A fase das vidas das plantas. Os feijões que você plantou também fazem fotossíntese. Você lembra o que aconteceu com o feijão que você molhou e deixou dentro da caixa? Ele cresceu? E em que direção ele cresceu? Aí é legal, né, que aí vocês já me mandam, vocês fizeram a experiência, né? Aí vocês já me mandam as fotos pra gente analisar, né, conversar um pouquinho de como que ficaram, né, os feijõezinhos. Alguns alunos já comentaram comigo que acabaram alguns morrendo, né, infelizmente, outros crescendo bastante, morreu. Enfim, alguns não cuidaram direitinho, né, falou, eu esqueci, eu não cuidei direito, coloquei muita água, e aí acabou morrendo, né? Mas depois vocês me mandem pra gente conversar um pouquinho a respeito, tá bom? Muito bem. As plantas precisam da luz do sol para realizar a fotossíntese e assim produzir o próprio alimento para poderem crescer. Foi por isso que, no experimento com os feijões, eles cresceram em direção à luminosidade. As plantas passam por diferentes fases durante o seu desenvolvimento da mesma forma que outros seres vivos. Você, por exemplo, já foi um bebê, agora é criança, ficará jovem e será adulto. As plantas nascem, crescem, desenvolvem folhas, algumas formam flores, frutos e sementes. As sementes podem cair na terra e dar origem a uma nova planta. E depois tudo começa novamente. Essas etapas do ciclo da vida das plantas. Quando as plantas crescem, é possível notar que elas apresentam diferenças como o feijão que você plantou, que passam por diversas fases até ficarem grandes. A figura a seguir mostra como os feijões se desenvolvem um período de ciclo de vida deles. Muito bem, gente. Assim como nós, né, que nós não crescemos desse tamanho, né, eu não nasci desse tamanho, imagina a barriga da minha mãe, nem aguentar, né? Eu não nasci desse tamanho, nem vocês nasceram desse tamanho. A gente passou de um grãozinho de arroz, né, na barriguinha da mãe, até sair um bebezinho, se formar lá dentro, sair um bebezinho, e aí vocês cresceram, né? Vocês podem pegar uma foto no começo do ano. Como eu não vi vocês, né? Então eu não sei como vocês estão agora, né? Mas se eu pegar uma foto de vocês no começo do ano, vocês estão totalmente diferentes de agora, tá? Porque vocês estão crescendo. Às vezes é uma coisa muito simples, mas vocês estão crescendo. A cada dia a gente vai mudando um pouquinho. Acontece a mesma coisa com as plantas. Elas também são seres vivos e elas também passam por um processo de desenvolvimento, tá? A Pro vai explicar melhorzinho, né, os processos. Ela vai germinando, né? Mas ela cresce. Ela é uma sementinha, ela vai crescer e virar, né, um pé de um pé de alguma fruta, né, pé de feijão, enfim. Ele vai mudando, né, ele vai crescendo, tá? Igual nós temos nossas fases, eles também têm, né? Muito bem, gente. É importante vocês observarem, eu vou mandar um vídeo pra vocês também, pra vocês observarem o crescimento de um girassol, tá? Mas, ó, é importante vocês observarem o crescimento, bem pequenininho e, ó, foi crescendo, igual a gente, né? Um dia a gente tá bem pequenininho, um dia sua perna cresceu, o seu braço, vocês já viram? Não sei se já chegaram a comentar com vocês, né? Se alguém tem irmão mais velho, fala, tá na puberdade, porque o braço parece que tá maior do que o tronco, né? Por quê? Não sei se vocês já repararam, mas pessoas que estão naquela fase, né, crescendo, virando jovens, né, virando, na verdade, adolescentes, para adolescente para virar adolescente, ele vai desenvolvendo, então ele vai crescendo. Aí as pessoas até brincam, né, que tem uma diferença de voz, e tem uma diferença ali, o braço tá mais comprido, a perna, um pernão. E aí as pessoas brincam com isso, mas é legal a gente usar esse exemplo, né? Porque a gente vai crescendo, né? Isso é um exemplo muito claro que a gente vai crescendo. E as plantinhas, elas crescem igual a gente. Começa com uma folhinha, vocês vão ver no vídeo. Começa a crescer, né, o caule. Aí começa uma folhinha aqui, outra ali, aí começa a crescer mais e começa... Aí, daqui a pouco tá enorme, mas a gente nem repara, né? Quem fez a experiência do feijãozinho cresce muito rápido, né? Eu comentei com vocês, cresce muito rápido. É coisas de dias já tá grandinho, né? Não grandão, né? Do tamanho, né? Que eu acho que vocês esperavam. Mas ele já começa a crescer, né? Só que, infelizmente, né? Como ele tá no algodão, enfim. Ele vai tombando e acaba, né? Vindo a morrer, né? Infelizmente, tá? Então, eles também fazem esse processo, ok? Igual nós. Muito bem. Ah, legal comentar com vocês. Lembra do pé de abacaxi? Eu vou ver se eu acho foto do pé de abacaxi
no meu celular o pé de abacaxi, lembra, gente? Que era bem pequenininho. E vocês ficaram assustados com do abacaxi, né? Que era pequenininho. Aí eu falei que ele tava crescendo, né? Que era um pé ali que tava crescendo e tudo mais. E é legal falar sobre isso porque o abacaxi que a gente viu na escola era muito pequenininho, era miudinho, né? Acho que era desse tamanho. E o abacaxi que a gente encontra em feira, né? Ele é maior. Então, pra vocês verem que realmente tem aquele processo, né? No vídeo que eu vou mandar pra vocês, tá um processo, né? Na verdade, ele não tá escrito nada, mas ele tá fazendo uma filmagem da sementinha crescendo. Uma filmagem real mesmo, tá? Não é desenho. Eles realmente filmaram. Tá bem... tanto que aparece só a terra, né? A sementinha tá embaixo. E ela vai saindo, saindo, saindo. E aí transforma no girassol. Né? No caso não aparece o girassol, mas aparece já as folhinhas, tá? Bem legal. Aí é legal que vocês acompanhem, tá bom? Que aí fica mais claro ainda. Muito bem, virem a página 153. Observe a imagem da página anterior que mostra algumas etapas do desenvolvimento de um pé de feijão. As fases de 1 a 8 mostram como a semente de feijão cresce ainda antes de aparecerem suas primeiras folhas, né? De 1 a 8. Cresceu, mas ainda não tá aparecendo a folha. Tem ali um negocinho fechado, mas ela não tá totalmente aberta. Não cresceu tanto, né? Igual eu falei pra vocês, da maneira que vocês esperavam que ia crescer. Mas ele começou a desenvolver. Muito bem. Na fase 1, que é essa primeira fase aqui, gente, que é a sementinha, apresenta a semente do feijão. Na fase 2, essa semente começa a germinar, ou seja, acontece o crescimento da planta. Quando germina, gente, tá nascendo a plantinha, então tá saindo, tá brotando ali, tá começando a sair. Igual quando vocês, acho que provavelmente vocês já devem ter visto, quando tem um ovo, né, um pintinho, né, tá lá o ovo, aí ele não quebra a casquinha, tá lá o ovo. Aí ele começa a quebrar a casquinha, aí ele começa a sair um pouquinho, e aí sai. É a mesma coisa, nessa parte, nesse segundo processo, tá germinando, ele tá começando a quebrar a casquinha ali pra começar a sair. Tá? Muito bem. Na sequência, na fase 3 a 8, a germinação continua aparecendo as raízes e os caules verdes, tá? Então, na 2, né, a 1 é a semente, na 2 começa a germinar e vai até a 8, tá? Aí começa a aparecer essa partezinha aqui, gente, é o caule, tá? A estruturinha que segura, né, a plantinha, aquela verde mais grossinha, é o caule, tá? E aí é legal vocês observarem que nessa partezinha marronzinha aqui é a raiz. Que a Pro falou que a raiz fica embaixo da terra, né? Que aí ele pega os sais minerais. Até deu o exemplo das plantas do deserto, né? Que é ali que elas pegam a água. Muito bem. Observe que as raízes crescem para baixo, em direção à terra, enquanto o caule cresce para cima. Essa planta que está nascendo é chamada de plântula. Depois de plantados, os pés de feijão continuam crescendo até que apareçam as primeiras folhas depois as flores. Depois de um tempo, as flores formam as vagens, que são os frutos do pé de feijão. A vagem é muito utilizada em saladas, sopas e refogados. Acredito que vocês já comeram vagem. O pai e a mãe de vocês já deu vagem pra vocês, eu tenho certeza. É dentro delas que estão os feijões. Cada semente de feijão pode originar um novo pé de feijão. Né? Legal que é um processo, não é um ciclo mesmo, porque nasceu lá bonitinho a plantinha, caiu lá o fruto, aí a gente come geralmente, né? E aí, com aquela sementinha, a gente pode plantar mais e mais. Até o pessoal me perguntou se pode plantar melancia em casa. Falei que pode. Você pode plantar, mas tem que entender que ela precisa de um espaço grande, né? Pra se desenvolver, né? Porque ela não é pequenininha, ela é grande. Mas pode sim, né? Muito legal. Muito bem, gente. Aí mostra rapidinho aqui as plantinhas, né? Ela crescendo, muito legal. Acho muito legal o crescimento das plantas. Falei pra vocês 1000 vezes, né? Muito bem. Com a lupa na mão. 154. O feijão é um dos principais alimentos do povo brasileiro. Além disso, ele é o ingrediente principal da feijoada, um prato típico da culinária brasileira. Você gosta de feijão? A sua família consome feijão todos os dias? Vocês comem feijão? Tem gente que não come, né? Eu conheço alguns alunos que não comem feijão. É muito importante, tem muita vitamina, né? Na verdade, todas as frutas têm vitamina, né? Frutas, na verdade, todos os alimentos têm vitaminas, tá? Naturais, não industrializados, tá? E é muito importante vocês se alimentarem, comerem feijão. Eu sei que tem gente que não gosta, experimentou e não gostou, porque a gente tem que experimentar antes de falar se gosta ou não.
Mas é importante sim, tá? E aí tem uma entrevistinha com os pais de vocês, tá? Que é bem tranquilinha, perguntando só um pouco da alimentação do feijão, tá bom? Eu vou ler pra vocês. Em casa, converse com sua família e responda as questões a seguir. Na nossa casa tem feijão todos os dias? Sim, não, só às vezes, todos os dias, menos aos domingos ou outros. Aí vocês respondam de acordo com a casa de vocês, com a família de vocês, tá? B. Qual é o tipo de feijão mais consumido na sua casa? Feijão preto, carioca, vermelho ou outro tipo? O feijão preto, gente, é mais pra feijoada, né? E tem muitos estados, né, que consomem outros tipos de feijão, tá? C. Por que é importante consumir o feijão? Aí vocês perguntam pro pai e pra mãe de vocês, e aí eles respondem pra vocês, porque é de acordo com a casa de cada um, beleza? 155. Para saber mais. A obra de arte retrata um grupo de pessoas preparando uma feijoada e ouvindo música, o chorinho, que é um gênero de música popular instrumental brasileira. No Brasil, é comum as pessoas se reunirem para comer feijoada. Acredito que a maioria já comeu feijoada aqui. Alguns têm até que é o seu prato favorito, né? Tenho certeza. Existem muitas histórias sobre os pratos típicos. Sabemos que os indígenas gostavam de feijão e os portugueses que aqui chegavam também. Alguns livros contam que foram os africanos trazidos para o Brasil que criaram a feijoada. Eles misturavam caldo de feijão com as partes do porco que eram desprezadas, como a língua, o rabo, os pés, as orelhas. No entanto, o estudioso da cultura brasileira, Luiz da Câmara Costudo, diz que a nossa feijoada é de origem cozida portuguesa. Hoje o mundo inteiro conhece a feijoada brasileira e existem restaurantes específicos para esse prato. É muito legal essa história, né? A história que me contaram da feijoada é que vieram os escravos pra cá. E aí, o que acontecia, gente? Os escravos, eu acho que eu já comentei com vocês, acredito que outras professoras também devem ter comentado com vocês. Eles trabalhavam, eles eram forçados, né? É legal que a gente já entra em português, ó, em história aqui. Eles trabalhavam, né? Eram trabalhadores que não queriam trabalhar aqui, né? Eles foram forçados a trabalhar aqui. Por isso o termo escravo, né? Eles foram escravizados, ou seja, eles eram tratados como animais, gente, pra trabalhar. Então eles não recebiam nada em relação ao dinheiro. O que eles recebiam? Moradia, né? Casa e alimentação. Mas era uma alimentação boa? Não. Era uma casa boa? Não também. Tá? Eles dormiam no chão, dormia todo mundo junto, um monte de gente doente, porque trabalhavam muito, não comiam direito, porque a comida eram restos de comida. Então, o que acontecia? As moças, né, as escravas, faziam as comidas, os portugueses comiam, e o restante, o que sobrou, o que eles não iam usar, né, no caso a língua, né, essas coisas mais que não tinham tanta utilidade para eles, para os portugueses comerem, eles davam para as escravas. E o que elas faziam? Davam para as escravas comerem. O que elas faziam? Pegavam aquilo, faziam, né, uma comida ali rapidinho e todos se alimentavam. E eles começaram a colocar com feijão, tá? E aí o que aconteceu? Se tornou a feijoada. Obviamente, gente, que a feijoada que nós comemos hoje é diferente da feijoada que eles comiam lá atrás, tá? Eles comiam coisas assim que não eram tão comíveis, vamos dizer assim, tá? Eram restos. Hoje, quando a gente vai comer, eu vou fazer uma feijoada. Nós vamos lá no local, né, na açougue, no mercado que for, e compra específicos para aquela comida, né, para fazer a feijoada. Antigamente não, era resto. Então qualquer coisa que restava ali, eles pegavam e faziam um misturadinho lá deles, e aí formou a feijoada, tá? Então é diferente, ok? Mas falam, né, que é de origem africana, na verdade, né, dos escravos, mas a Pro não sabe dizer ao certo, né, igual está aqui. Tá falando, um fala que é de um jeito, outro fala do outro, então a gente não sabe realmente a origem, porque faz muito tempo, né? Muito bem. Vamos para a próxima página, 156. Material de apoio. Destaque os adesivos da página 13 do material de apoio e em seguida cole-os formando uma macieira, árvore que produz maçãs. Eu amo maçã. Então, vocês vão lá na página 13 do material de apoio. Vamos lá. Rapidinho. 13 do material de apoio, no caso é pra colar, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Tem a árvore, né? Aqui nós temos a raiz. Aqui nós temos as folhas, flores e aqui as maçãs. Aí vocês vão montar uma macieira, tá bom? Bem facinho. Muito bem. 2. Com base na colagem da atividade anterior, responda as questões a seguir. Essa
planta é ornamental ou é uma planta que fornece alimento? A macieira é uma planta que a gente tem em casa? Não, né? Não é uma planta de decoração, é que produz alimento, né? Nós nos alimentamos, nós pegamos a maçã para nos alimentarmos. Então, na 2, vocês vão colocar planta que produz alimento. B, ela faz fotossíntese? Sim, né, gente? Aí, vou colocar B aqui. Sim. Por quê? Por quê? Essa eu vou deixar vocês responderem. Por que que nós estamos falando que a macieira faz fotossíntese? Eu quero que vocês respondam aí do jeitinho de vocês e depois vocês me mandam. Tá bom? Muito bem. 3. Vou colocar 3 aqui no cantinho. 3. Leia a letra da música Planta Bambolê, do grupo Palavra Cantada. E depois responda as questões a seguir. Planta Bambolê, palavra cantada. Quando eu nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair e andar pelo país, mas quando olhei para baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar ou girar um bambolê. O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar e girar um bambolê. Posso também, às vezes, balançar, mas preciso muito de vento que não pare de soprar. Posso também as plantas sacudir, as flores sacudir, mas precisa de muita chuva para me fazer florir. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces azedinhas logo logo estão aí. É uma musiquinha, depois eu mando para vocês, do Palavra Cantada. Muito bem. Por que uma planta não consegue andar? Gente, por que a planta não consegue andar? Por que vocês acham, gente? Nós estamos, que ela fala aqui, né, gente? O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar e girar um bambolê. O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar e girar um bambolê. Posso também, às vezes, balançar, mas preciso de muito vento que não pare de soprar. O que acontece? Elas não têm perninha, né? Elas são presas ali, né, na raiz e no caule, né? Então, por que no caso, ela tá perguntando, por que a planta não consegue andar? Porque estão presas, na terra. Não tem perninha, né, gente? Imagina, mas tô com medo, né? Imagina. Dá não. B. Acho que eu vou colocar B aqui em cima. B. De acordo com a música, como uma planta consegue balançar? Vamos ver? Posso também, às vezes, balançar, mas preciso muito vento que não pare de soprar. O que acontece para a planta balançar? Precisa ventar. Com o vento. Muito bem. Bem tranquilinho, né? É a interpretação, né, nessa atividade 3. Então, o que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão fazer a 1, aqui, responder a B, né? E aqui, essa pesquisinha como faz, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!